agora a gente vai ver o destilado. O processo em si é o mesmo, é uma fermentação alcoólica. Qual que é a diferença desses caras aqui? Tecnicamente, eles vão para um outro processo. Eles saem da fermentação e eu preciso destilar esses caras. Destilar é um processo físico-químico. Por que eu falo isso físico-químico? Na realidade, tecnicamente, não existem processos físicos, tá? Todos os processos são químicos. Pô, professor, mas eu aprendi lá na escola, eu aprendi que existe físico e químico, uma transformação física, química. Não, a maioria dos processos são químicos. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, essas bebidas aqui, ó, pelo alto teor de álcool que ela tem, lembra? Fermentada um pouquinho mais baixo, pelo alto teor de álcool, elas também eram chamadas de spirits. Saía do corpo do cabrão, né? Então, spirit em inglês. Então, se vocês forem estudar bebidas destiladas, principalmente whiskies ou rum ou gin, em termos de língua americana, principalmente, vocês vão encontrar esse termo aqui, ó, spirits, é de espírito mesmo, né? Saía do corpo do indivíduo, vamos dizer assim, né? Esse aqui, ó, é um termo francês, muito parecido, né? Quem sabe francês aí, dá pra gente pronunciar aqui espíritos, alguma coisa assim, em termos de francês. Esse aqui, ó, é aquafit, é um termo mais italiano para essa bebida, tá? Até porque tem algumas origens na Roma, né, das bebidas destiladas, então era água da vida, né? Essa água da vida, ou seja, um ambiente muito, muito cristalino, uma bebida muito saborosa, que fazia, né, dava vida para o camarada, ele ficava alegre, ele ficava contente com a vida que ele estava levando. Então, alguns termos que vocês possam estar se confrontando, né, dentro da área de bebida destiladas. O que a gente vai ver nessa aula hoje, né? O tópico da aula, ele se dá da seguinte maneira: processo da produção de destilados. Então, a gente vai ver o que é uma produção simples e uma produção de um cara retificado. A gente vai ver a matéria-prima e a fermentação. Isso aqui não muda muito em termos dos processos fermentativos. A gente vai ver, vamos olhar também, analisar a diferença que tem de um destilado artesanal e um industrial. Existem diferenças no processo e existem diferenças na matéria-prima, tá? Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar essa parte da aguardente e cachaça. Elas possuem diferenças químicas e pouca gente, mesmo trabalhando na área, não consegue visualizar isso, não consegue propor isso para os seus clientes, vamos dizer assim. Então, muita gente que eu já ouvi falar que trabalha na área de vendas ou às vezes até é representante, né, de uma outra marca, de uma destilaria que promove a cachaça, né? A cachaça, além dela ter uma parte conceitual, que tem origem em regiões do Brasil, principalmente, né, como aquela identidade geográfica, ela tem uma diferença química, tá? Ela tem diferença química. Embora a nossa legislação, ela trata cachaça e aguardente como a mesma coisa, tá? Mas não é. A gente vai ver que para ter uma diferenciação aqui entre aguardente e cachaça, eu vou ter o processo de destilação, que é intrínseco, que é comum para os destilados. E aí, dentro desse processo, a gente vai ver que a destilação é um processo físico-químico, né, mais carreado para o lado químico, e existe uma diferença entre eu produzir uma solução hidroalcoólica e eu produzir uma bebida, tá? E daí, quando eu tenho essa bebida, a gente vai fazer alguns cálculos de teor alcoólico. O que é grau GL? O que é grau volume, ou seja, porcentagem de etanol? O que é o INPM, ou seja, grau INPM? Então, existe uma confusão aí. Será que são as mesmas coisas? A gente vai colocar. A partir do momento que eu tenho o volume desse cara, ou seja, o teor alcoólico,
eu consigo prever, por exemplo, se eu posso ser pego num bafômetro, quanto tempo eu vou fazer a absorção desse álcool no meu organismo, quanto equivale em álcool uma latinha ou uma garrafa de vinho, a gente consegue fazer esse tipo de cálculo, tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente fez? A gente estudou os fermentados, tá? Caracterizou muito bem o que é a produção de uma cerveja, caracterizou muito bem como que é a produção de um vinho. Eu tenho que ter a matéria-prima, geralmente ela é específica para a produção daquela bebida. Eu não posso produzir um vinho de uva, né? Desculpa, eu não posso produzir uma cerveja de vinho. Ou seja, a matéria-prima é específica da cerveja, é o processo de malteação. Eu posso pôr um adjunto na cerveja que tem uma característica de uva, uma cerveja frutada, mas aí eu posso utilizar qualquer outra fruta. Eu coloco um adjunto dentro da minha matéria-prima, aqueles famosos aromas, e a gente vai ver que os aromas também são formados no processo. Quando eu tenho o destilado, pessoal, olha só, o destilado, a gente está falando aí de um mercado de 385 bilhões, né, ó, em 2018, bilhões de dólares, é um mercado mundial. E aí eu falei para vocês que é um mercado que cresce bastante, principalmente no Brasil, tá? Mas não é só o destilado que cresce. O que está crescendo? Aquele movimento que eu falei para vocês, que é o drink less but better. O que quer dizer isso? Bebe menos ou beba menos, mas melhor. Beber menos, mas com qualidade. Esse beber menos com qualidade passa pelo consumo, né? A geração Y, a geração que está fazendo aí 20 anos agora, no início da década de 2000 aí, né? Os anos 2000, quer dizer, nasceram em 2000, estão fazendo 20 anos agora, começaram a beber. Eles estão bebendo menos, porém o ticket médio das bebidas está maior, ou seja, eles estão bebendo com mais qualidade. Por isso que a gente tem um crescimento muito, muito forte de cervejas artesanais, de destilados artesanais, de bebidas, aquelas ready to drink, né? Ou seja, prontos para beber. Por quê? Porque essa qualidade está sendo influenciada. E aí que entram os destilados. Quando eu produzo um whisky, um gin, um rum, até mesmo uma vodka, eu estou agregando mais valor para essa bebida. Não na parte industrial. A parte industrial, talvez, em termos de destilado, uma 51, uma Vilela, uma Rainha da Praia, que são bebidas industriais, né? Embora tenha a parte premium, são bebidas que estão estagnadas. Agora, as artesanais não, porque a gente fala, né, segundo aí os relatórios, o mercado pode chegar a 2025 na casa aqui, ó, de $500 bilhão. Isso é grana pra caramba, tá? 500 bilhões de dólares. Então, eu cheguei a mostrar para vocês que existe uma correlação entre o desenvolvimento de um país ou da economia com o consumo de bebidas alcoólicas na casa dos fermentados e na casa dos destilados. Então, é meio que proporcional, não, é meio que tem uma correlação. Quando a economia está boa, ou o país está em crescimento, eu tenho um consumo maior de vinhos e destilados na casas de artesanal, tá? Até mesmo na casa dos fermentados, mais das bebidas mais artesanais, como as cervejas artesanais. Quando a economia está ruim, ou seja, o poder aquisitivo das pessoas está decaindo, há um consumo maior das bebidas industriais e das cervejas industriais, ou seja, as grandes marcas. Esse é um fenômeno, não é só no Brasil, é um fenômeno mundial. Então, se a gente pegar que a economia mundial, ela cresce, sem contar com a pandemia, né? A pandemia não existe. Estou falando relatórios antes da pandemia. Pós-pandemia, talvez seja, o pessoal está apurando os dados, ainda sejam outras coisas. Mas, se a gente pegar que a economia
do país está crescendo, de vários países está crescendo, a gente tem um consumo interessante das cervejas artesanais e das bebidas artesanais, tá? Não industriais. E aí eu vou mostrar isso para vocês aí. Tudo bem, pessoal? Pessoal, dentro dos destilados, eu posso caracterizar o destilado como uma matéria-prima, né? E aí, essa matéria-prima, ela vai dar origem a uma bebida específica. Todos são destilados, a maioria aqui talvez seja considerado uma aguardente, mas aí eu posso caracterizar, e aí eu posso até receber reconhecimento de órgãos internacionais ou de outros países referência como bebidas, ser reconhecido daquela maneira. Então, ó, o saquê, por exemplo, o saquê, ele é feito de arroz, né? Mas ele é uma pinga, ele é uma aguardente, né? Mas a gente não chama aguardente de arroz, a gente chama saquê. Então, deram um nome, né? Não sei o que isso significa, mas deram um nome. O uísque da Escócia, de cevada. A vodka da Rússia, ela é feita de centeio. Pode fazer vodka de outras coisas? Claro que pode. Lembra, a bebida, ela está aberta. Vocês estão aí dispostos a inventar uma nova bebida. Eu preciso ter uma fonte de açúcar e essa fonte de açúcar ser levada a um processo fermentativo e produzir características organolépticas de bebida. Então, se eu conseguir fazer isso, posso pegar a frutinha lá no fundo do quintal do meu avô lá e fazer essa bebida. Então, aí ela vai ser características daquela fruta, daquele processo que você utilizou. A uva, né, que é essa graspa aqui, ó, que é da Itália, então é um destilado, né? O conhaque, né, o conhaque da França é feito de uva também. O Brasil, ó, o Brasil é reconhecido como a cachaça, né? Então eu vou mostrar para vocês que existe essa diferença de aguardente e cachaça. O México é a tequila, né? A tequila é uma pinga, né? Só que é uma pinga mexicana. Então ele recebeu esse reconhecimento para utilizar esse nome aqui. Então o agave é uma planta, o cara utiliza uma penca dela que é como se fosse o miolo dessas folhas grossas, né? Que é como se fosse uma leguminosa grande, mas ela tem muito suco. Só que esse suco, ele tem poucos açúcares. Os caras colocam essa penca, né, que tem muito líquido lá dentro, eles colocam esse cara para hidrolisar com temperatura. Na realidade é vapor, né, vapor quente, é um vapor vegetal, e esse cara começa a hidrolisar, como se tivesse cadeias de amido lá dentro, mas não é o amido, é um outro tipo de açúcar, e ele começa a produção de açúcar ali dentro, açúcares prontamente fermentescíveis. E depois esse cara, ele escorre esse líquido, ele é meio que moído, e eu tenho uma solução como se fosse um caldo de cana. Aí eu pego essa solução de açúcar e boto para fermentação normal. Todos aqui é fermentação normal. Pode mudar, que a gente viu o tipo da levedura, pode mudar o processo, tá? Processo de fermentação, mas no geral é quantidade de açúcar produzindo etanol. Olha aqui, ó, a gente tem o rum. O rum é uma bebida parecida com uma cachaça, parecida com uma aguardente, mas ela é feita de melaço. Até um tempo atrás, até 2013 mais ou menos, a cachaça brasileira, a aguardente brasileira, era conhecido como rum brasileiro, tá? Era o rum, porque essa bebida aqui é muito mais antiga que a cachaça. O melaço é produzido principalmente aí em todas as usinas ou indústrias que produzem açúcar, e esse melaço de sobra é produzido uma bebida. Essa bebida chama de rum. Então eu posso caracterizar esse destilado através, e aí dá um nome regional para esse cara, ó. Todos aqui são pingas, vamos dizer assim, todos são aguardentes, todos são produtos selecionados, mas eu dou um nome em função da matéria-prima que eu utilizo. Matéria-prima aqui, fonte de carbono, açúcar. Tudo bem? A hora que a gente fala no destilado brasileiro, ó, eu tenho uma produção, né? Agora a gente começa a funilar aqui, eu tenho uma produção de mais de 1 bilhão de litros
por ano, tá? Aqui, geralmente, a grosso modo aqui, mais de 90% aqui é industrial, pessoal, é industrial. Para fazer isso, a gente tem mais de 1.400 produtores. Esses dados são meio desencontrados, porque a gente tem muita família, muito produtor, né, produzindo esse tipo de cachaça e botando no comércio isso aí. Então, aqui a gente tem muita marca de bebida, mas a destilaria ou o produtor é um só. Então, na realidade, a soma é mais de industrial do que os micro, igual a cervejaria, né? Cervejaria artesanal é muito pouco, é menos de 2% do mercado. Então, esse 1 bilhão de litros produzidos dá uma renda per capita aqui, né? Um volume per capita de 7 litros por ano, né? Então, tem gente bebendo na minha pinga aí, né? Eu não bebo 7 litros de pinga por ano, né? 7 litros de destilado por ano. Só que aqui, praticamente, a gente está falando dos dois quesitos, cachaça e aguardente, tá? Aí a gente pode classificar, pessoal, o Brasil classifica os destilados em 2 tipos. O simples é a aguardente normal, é a cachaça, é qualquer bebida destilada que é produzida desde a coleção da matéria-prima até mesmo o mercado, tá? Então eu coleto a matéria-prima, faço a fermentação, faço a destilação e boto isso numa garrafa e vendo. Então essa é uma bebida que a gente chama de destilado simples. Ela tem uma complexidade, eu vou mostrar para vocês que tem uma complexidade aromática muito, muito forte. Agora, os retificado é quando alguém pega o produto feito de uma destilaria, pode ser até mesmo uma vodka, pode ter até sido uma aguardente, e passa por um processo de destilação novamente, ou uma filtragem. Eu vou considerar ela como maior teor alcoólico, tá? Por quê? Porque quase que eu destilo ela 2 ou 3 vezes e filtro, principalmente para tirar impurezas, tá? Então, esses são as bebidas retificadas. Retificada é tentar consertar ela. Então, há 2 classificações. A simples, que é o que a gente vai ver praticamente, e as retificadas. Então, quando vocês pegarem uma informação, essa aqui é uma bebida destilado retificado, é que ela foi produzida, fermentação, foi destilada, e tecnicamente ela foi 2 ou 3 vezes destilada, foi passado em carvão ativado, foi passado em filtros, até mesmo muito pouco, mas em peneiras moleculares para retirar impurezas, tá? Só para a gente ter uma ideia da denominação cachaça, né? Cachaça era uma das primeiras bebidas que chegou aqui no Brasil, né? Na realidade, não chegou no Brasil, mas se produzia aqui no Brasil, e era muito parecido com essa palavra cachaça, vamos dizer assim, não sei se é assim que pronuncia, que veio, né, dessa língua ibérica, língua ibérica é Portugal com Espanha, né, um castelhano, e produzia, era vindo de borra, a borra do vinho, vamos dizer assim, né, o resíduo desse vinho, que seria mais pedaço de casca, todo o açúcar que não foi fermentado, que era tecnicamente descartado, eles utilizavam isso para fazer uma nova fermentação. E aí, quando se descobriu que a cana, né, tinha muito açúcar, muito suco, começaram a se produzir a cachaça em função desse nome, o aguardente, né? Aguardente quer dizer a água de vida, aquela primeira terminologia da origem italiana, vamos dizer assim. Então, água da vida, e aí surgiu esse nome de cachaça. Há quem diga também que tinha um porco, né, que era muito utilizado, e esse porco era os porcos cachaça. Então, o pessoal, para amolecer a carne desse porco, utilizava essa bebida, né, essa aguardente, vamos dizer assim, produzida, jogava nessa carne para amolecer. E aí ficou
já que utilizava esse porco cachaça, utilizavam também a terminologia dessa bebida, que era aguardente, então ficou cachaça. Só para vocês terem uma ideia aqui, para contextualizar, bebida começou, né, a ser consumida pelos trabalhadores e pelos escravos, né, na colonização portuguesa, mas não existia muito processo de destilação, esse cuidado da destilação que eu vou mostrar para vocês. Então, era uma bebida não tão boa, né? Tinha muito álcool, tal, essas bebidas chulezentas que a gente encontra por aí, principalmente industrial. A partir do momento que o pessoal começou a acertar um processo de destilação, que é onde eu vou pegar o coração da bebida, né? Eu vou descartar a cabeça, vou descartar a cauda e vou pegar o coração dessa bebida. Esse coração ele tem compostos aromáticos melhores. Esses compostos aromáticos melhores davam uma melhor qualidade para a bebida. E essa bebida, ela passou a fazer parte aí da mesa da elite brasileira e ficou até hoje, né? Então, aquele aperitivo, aquela bebida de alta qualidade começou a aparecer na mesa dessas pessoas. Então, vamos começar a definir o que é uma cachaça e o que é uma aguardente, tá? Então, como eu falei para vocês, perante a legislação brasileira e as normas técnicas estipuladas pela Anvisa, então eu vou trabalhar com bebida, vou lá registrar ela no mapa, vou registrar ela na Anvisa, vou pegar qualquer norma técnica e eles não querem saber se eu estou produzindo uma cachaça ou uma aguardente. Para eles não há diferença. Mas hoje a gente vai ver que há diferença. Então, primeiro, está no teor alcoólico. A cachaça, né? E por que isso, pessoal? Isso aqui, é definição da comunidade cachaceira, vamos dizer assim, não dos caras que bebem, mas do pessoal que fabrica. Então, a cachaça, ela deve ter de 38 a 48 GL. Gay-Lussac, tá? Então, essa unidade de concentração alcoólica que a gente vai ver mais à frente. Já a aguardente, ela pode ter até 54% ou 54 graus GL, tá? A gente vai ver que o volume de produção é diferente. A cachaça, o volume é muito menor, porque é mais artesanal. A destilação é embatelada. A destilação do processo de aguardente, ela é em fluxo, tá? Não há como... Eu posso fazer uma aguardente no processo batelada? Pode, mas ela vai se tornar uma cachaça. Se você começar a melhorar ela aqui, você vai transformar ela numa cachaça. Assim, pessoal, olha só. Toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. Pegaram isso? Tá? Por quê? Porque primeiro eu produzo uma aguardente. Se eu melhorar o processo, eu posso transformar ela em uma cachaça, tá? Então, só que daí eu vou produzir alguns processos diferentes. Então, tá. No processo de destilação, um dos grandes diferenciais de ser uma cachaça ou ser uma aguardente. Então, para o mapa, né, para o Ministério aqui da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cachaça, a definição de cachaça é uma aguardente de cana-de-açúcar produzida no Brasil. Tá? Então, basicamente, isso que é uma cachaça. E a gente vai ver essa diferença agora quimicamente aqui, tá? Deixa eu dar um pin aqui em vocês. Um pin é tipo um alô, né? Mando um algoritmo e vocês respondem. Deixa eu ver aqui. Não estou ouvindo, né? O Gustavo está falando, não está me ouvindo, Gustavo? Aqui o Felipe chegou agora. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Aí o Milton apareceu, Milton? Quiser, pode colocar aí, pessoal. Bota um ok aqui, pessoal, no chat para ver se vocês estão acompanhando aí. Ver se vocês estão aí do outro lado da telinha aí. O Kevin, Edilson, beleza. Qualquer dúvida, pessoal, podem me acionar.
Quem já conhecia essa definição aí, essa definição de mercado de cachaça e bebida que a gente vai explorar agora? Quem já conhecia isso? Ó, cachaça, embora eu já tinha comentado com vocês, mas que cachaça é diferente de aguardente, tá? E muitas pessoas nesse mercado que está crescendo de representar uma destilaria, botar sua própria marca, inventar a sua bebida. Hoje, não vou dizer que é fácil, mas é simples vocês terem a própria bebida de vocês. Bota lá, bebida Fatec 2020. Eu inventei uma bebida, tenho o meu público-alvo, tenho todo o mercado consumidor daquela diferenciação de bebida. Eu não preciso ter uma destilaria, eu não preciso fazer fermentação nenhuma. Basta eu buscar essa bebida numa destilaria própria, uma destilaria, às vezes, muito próxima de uma artesanal, e botar todas as características de rótulo, entrega, de conceito da bebida. Isso, vou dizer assim, é simples, porém não é fácil, né? Então dá para se fazer isso hoje. Mas poucas pessoas que fazem isso têm conhecimento realmente do que está por trás da composição química dessas bebidas. É isso que eu quero mostrar para vocês. A Mariana fala que o pai dela tem um engenho e produz a cachaça artesanal. Show de bola. Qual que é a produção mensal em litros, Mariana, dessa cachaça? Aí você pode envelhecer ou não, produziu ela com qualidade, pô, ela fica lá, é dinheiro estocado, é uma poupança, né? E aí você pode agregar valor. Deixa a Mariana colocar aqui quanto se produz por mês, mais ou menos, né? Não precisa ter um valor exato. Só para a gente ter uma ideia, eu já mudo aqui da tela. Bom, não podia deixar de falar disso aqui, né? Que a gente já viu na aula no mercado de bebidas. Então, o Brasil ele produz algumas regiões IGs, né? O que é? Identidade geográfica, aquela que vai caracterizar uma bebida, né? No nosso caso, bebida, mas tem outros, tem laticínios, né? Mas a gente tem o café, o vinho e a cachaça como bebidas que são consideradas no país inteiro como identidade geográfica. O que é isso? É representado muito forte até para exportação. No caso da cachaça, a gente não tem uma só, a gente tem três. A gente tem essa aqui de Paraty, né? Uma identificação geográfica aqui de Paraty. A gente tem uma aqui, ó, bem aqui em cima, né? Nesse mapa não tem, mas ele mostra aqui no norte de Minas, né? Que é essa região aqui de Salinas, a cachaça lá de Salinas. E essa aqui no centro, aqui, né? Talvez seja um pouquinho sul da Bahia. O sul da Bahia, que é essa região aqui, ó, a Bahia, né? Essa região aqui, que é a Chapada Diamantina, tanto aqui quanto aqui, né, na Bahia e em Minas, o pessoal leva muito o nome de pinga, né? Pinga. Então, aguardente, cachaça e pinga para esses caras são sinônimos, né? Então, quando a gente fala ainda pinga, ela está muito mais próxima de ser uma cachaça do que uma aguardente. Por quê? Porque se fala em pinga, se fala em processo artesanal, tá? Então, a pinga dessa região, pinga daquela região. Então, está muito próximo de ser uma uma cachaça artesanal. E esse nome pinga, né, só para a gente definir ele, há duas teses, vamos dizer assim, duas teorias. Uma é de que quando eu faço a destilação, realmente ela fica gotejando ali, então ela pinga, né, pinga, então por causa disso. E a outra é que quando os escravos faziam esse processo de destilação, eram em muito pequenos casebres. E esses casebres, a hora que o cara utilizava o aquecimento, o vapor que estava nesse pequeno ambiente, nessa sala, ele condensava rapidamente no teto. E esse teto ficava chovendo, né? Ficava chovendo, por causa que é como se fosse uma tampa da panela, né? Então o vapor sobe, condensa ali e ele precipita novamente em forma de gotas. Então é como se fosse
estava chovendo dentro da sala, então pingava muito, né? Essa sala, não só o processo de destilação, mas a sala toda, né? Então essas duas historinhas aí. E aí, pessoal, a gente entra nessa composição química da cachaça. Quanta coisa é produzido ali dentro, além do etanol. Então, é uma bebida derivada da fermentação e destilação, principalmente do caldo de cana. Olha que eu vou falar. Cachaça é produzido a partir de caldo de cana. Isso é para os pessoal que entende, essa é uma deixa. Além de ser uma deixa, é um processo de reconhecimento lá fora. Lembra que a gente falou, eu acho que eu vou mostrar mais aí, que o Brasil foi reconhecido principalmente pelos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos reconheceu um uísque derivado, o Brasil reconheceu o uísque derivado dos Estados Unidos, os Estados Unidos falou assim, ó, não que ele falou, mas para definir cachaça como a aguardente brasileira, ela tem que ter um processo, ela tem que vir exclusivamente de caldo de cana. Eu não posso utilizar melaço, eu não posso utilizar outra fonte de milho, eu não posso utilizar açúcar invertido, que seria a sacarose hidrolisada. Não, ela tem que ser exclusivamente de caldo de cana. Eu não posso pôr adjuntos lá dentro. Tudo bem? Então, essa é o que manda a regra da cachaça pura. Então, a composição química desse cara aqui vai dar em função da matéria-prima e do processo. E aí eu vou avançar mais para vocês e vou dizer assim, ó, além de ser produzida exclusivamente de caldo de cana, então eu preparo o mosto para a produção da fermentação, né, para o processo de fermentação, exclusivamente de caldo de cana. Depois que participou da fermentação, posso utilizar Saccharomyces cerevisiae ou qualquer outra levedura, eu vou destilar esse cara em alambique de cobre. Essa é outra definição. Então, definiu cachaça, caldo de cana e alambique de cobre. Posso fazer um alambique de aço inox ou alambique de vidro, por exemplo, como a gente faz aí em laboratório normal, está produzindo uma aguardente. Talvez essa não seja reconhecida como uma cachaça para tipo exportação, tipo ganhar prêmios, mas ela vai ser uma cachaça puramente, tá? Sem problema nenhum. Mas aí eu entro para vocês nessa definição exclusivamente, tá? Então, ó, o que configura uma cachaça? A composição química da minha matéria-prima, composição, e o processo de destilação, tá? Por isso que entra o processo de produção aqui. E aí, pessoal, olha só, dentro desse quesito aqui, o que eu vou estar produzindo lá dentro? Que a gente chama de cogêneres. O que é o cogêneres? São os subprodutos. Lembra? Fermentação, entra açúcar, a levedura vai produzir energia para ela, vai produzir etanol como subproduto, vai produzir CO2 como subproduto, mas a conta não fecha. A conta não fecha. Todo o açúcar que eu tenho aqui não é produzido somente de etanol e CO2. O que são os outros subprodutos? Todas essas cadeias carbônicas, todas, tá? Então, álcool isoamílico, isobutanol, benzaldeído, ó, são aldeídos, alcoóis superiores, ácidos orgânicos, como o ácido acético, acetato de etila, que são ésteres. Só para vocês terem uma ideia, no processo de fermentação, destilação e até mesmo o envelhecimento, a produção de ácido acético junto com o etanol, ele produz esse cara aqui, ó, o acetato de etila, que é um éster que vai dar aroma. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o aroma ou seja, esse sabor que a cachaça tem é em função desses subprodutos.
O cara não colocou esse sabor adocicado na bebida, ele não colocou o gostinho de maçã, ele não colocou o gostinho da banana, ele não colocou o gostinho da pera. Isso é química. Ele foi formado pelos ésteres que contém na bebida. E aonde eu inventei esses ésteres, eu coloquei esses ésteres lá dentro? Não. A indústria alimentícia faz muito isso, mas no caso da cachaça, não. É a reação orgânica, mecanismos orgânicos da produção de ácido acético, que se produz naturalmente, junto com o etanol. Então, etanol e ácido acético junto com o etanol produz o acetato dietílico. Então, olha, uma bebida tal como a cerveja, mas muda um pouquinho aqui as composições químicas, mas o processo de fermentação é o mesmo, ela vai produzir ácidos orgânicos, ésteres, aldeídos, como esse benzaldeído, alcoóis superiores e toda essa maçaroca química que vai dar a característica organolética. Olha só, eu sei como sai isso no processo do processo de destilação. Eu sei aonde sai isso, porque eu conheço cada molécula aqui. Eu sei o ponto de ebulição desses caras. Se eu conheço isso, eu retenho ela ou eu libero ela da minha bebida final, meu produto final. Isso que eu vou mostrar para vocês. Quando eu faço uma destilação, principalmente industrial, eu não tenho controle disso aqui, ó. Eu não tenho controle. Às vezes eu pego muito metanol. Esse metanol aqui, ele dá uma ressaca braba e ele pode até matar o cara, uma intoxicação por metanol. Mas a concentração dele é baixa. O organismo vai gritar um pouquinho, mas nada de coisa absurda. Então, olha só. Quando eu pego uma cachaça, Ô, ó. professor. Oi. Ah, é que a Mariana pediu pra avisar que ela tá sem áudio, por isso que ela demorou um pouquinho pra responder, mas ela respondeu no chat, tá? Tá bom, deixa eu ver aqui, ó. A Mariana respondeu ali. Não vou saber responder agora de 10 mil ou 2 mil, por aí. De 1.000, né? Não 10 mil, de 1.000 ou 2 mil. Não, tranquilo. Litros, né? Ou garrafas, né? Mas aí seria a mesma coisa. Geralmente a garrafa tem um pouquinho menos do que 1 litro aí, né? Então, é bastante, pessoal. Bastante coisa aí para produção. Legal, é isso, litros aqui. Beleza, Mariana. Depois manda uma foto da garrafinha, se você tiver aí. Bota aqui no chat para a gente conhecer essa aguardente, essa cachaça bacana aí. Pessoal, vamos voltar aqui. Show de bola. Ó, então a gente já está diferenciando. Então, ó, a hora que eu abro a caixa preta dessa bebida, a gente já está chegando perto de um intervalo nosso aí, tá? Quando eu abro a caixa preta de uma cachaça, ó, eu vou encontrar isso aqui lá dentro, ó, tá? Então, a unidade, né, geralmente miligramas por cada 100 ml, e aqui o limite máximo. Esse limite máximo, geralmente alguns compostos, como metanol, ele é regularizado pela Anvisa. Então, ó, não pode ter tanto de metanol. Dentro do processo vai gerar o metanol e muitos não tiram. Mas esse cara vai dar um gostinho diferente na bebida. Então, se eu tirar, eu agrego um valor a ela. Se eu não tirar, não estou degredindo a bebida, mas eu estou diminuindo o valor agregado dela. Mas eu tenho que ter um limite, senão ele passa a ser aí um interferente, né? Uma impureza considerada. Então, olha só, esses ésteres aqui, ó, principalmente expresso em acetato de etila. Opa! Acetato de etila. Esse acetato de etila, eu vou mostrar para vocês como que ele se forma, né? Então, é mais ou menos, se eu tenho um limite máximo de 200 miligramas por cada 100 ml, tá? Eu tenho no máximo 80% acetato de etila. Esses ésteres, pessoal, ele que vai dar o gosto, um dos gostos adocicado da bebida. Essa bebida é uma cachaça, eu não posso pôr açúcar nela, mas o pessoal coloca. Às vezes o gosto está astringente, o pessoal vai lá e coloca sacarose nessa bebida. É como se eu estivesse tomando, né? Quando a gente faz uma caipirinha, eu boto açúcar pra caramba, para dar uma tirada um pouquinho no gosto
da pinga, embora seja uma bebida bem tradicional, né, a caipirinha. Esses ésteres, se eu tiver muito dele, ele vai dar um gosto enjoativo da bebida. Então, olha só, aqui entra aquela famosa, quase que uma regra do Paracelso, né, que foi um dos primeiros bioquímicos. Ele dizia que a diferença do remédio e do veneno está na dose. Então, aqui funciona muito bem também. Esses ésteres, se eu não tenho nada, ele não vai dar o gosto adocicado para a bebida. Se eu tenho muito, ele torna a bebida enjoativa. O cara cheira lá e nem toma direito. Então, eu tenho que ter... E aí, dependendo do seu processo, você vai aceitar aqui, né? Vai ajeitar essas concentrações. Aldeídos, esses alcoóis superiores, é a mesma coisa. Tem um gosto aqui, esse álcool isoamílico, principalmente. E se eu tiver muito, eu estou deixando essa bebida com um amargor diferente. Se eu não tenho nada, essa bebida fica xoxa. Então, eu tenho que encontrar o balanço dentro da minha bebida desses caras aqui, ó, tá? O cobre, pessoal, é a mesma coisa. O cobre é um dos únicos compostos inorgânicos da minha bebida. Olha só, o cobre, ele só vai vir dentro de alambiques de cobre. Ah, mas a indústria, eu tenho cobre na aguardente na 51. O que o pessoal fez? Eles pegaram destiladores e botaram barras de cobre lá dentro. Barras de cobre, então quando a bebida passa ali, ela retira um pouquinho desse cobre, ela oxida o metal cobre e o cobre vai para a bebida. Esse cobre na bebida que vai dar uma característica organoléptica melhor. Então, eu não posso não ter nada de cobre, eu tenho que ter um pouco. Se eu tenho muito cobre, até começo a deixar a bebida mais azulada, tá? E aí não é legal. Aquela bebida com cor mais característico, ela de cobre, né, que é o azul, então eu removi muito cobre. Ou seja, a minha aguardente ou a minha cachaça dentro do processo de destilação ficou muito tempo residente dentro do meu alambique. Esses dois caras aqui, ó, furfural e metanol, eles são gerados, esse furfural é gerado pela degradação de açúcar, principalmente açúcar com 5 carbonos, cadeias um pouquinho grande, ele vai dar um odor desagradável. Então, se eu tiver uma concentração de furfural altíssima, eu tenho um odor desagradável. Tanto os dois, tanto o furfural quanto o metanol, que são gerados naturalmente no processo de fermentação e destilação, se tiver uma concentração excessiva, ó, vai dar dor de cabeça, diarreia, dor abdominal, vômitos, eles são indesejáveis se eu tiver uma concentração excessiva. Pode ter uma concentração pequena? Pode. Então, às vezes, quando você pegou uma bebida, mas essa bebida aqui me deu, principalmente os destilados, tá? Fermentados não tem isso. Fermentado não tem furfurol e nem metanol. A não ser traços muito pequenos. Mas essa dor de cabeça excessiva, essa cefaleia ou essa ressaca é muito em função desses caras aqui, tá? Furfurol e metanol, que o nosso organismo fica difícil para metabolizar. Então, ó, essa aqui é a química da pinga perfeita, a química da cachaça perfeita. Como que eu doso esses caras aqui? Vai ser em função da qualidade da minha bebida. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente identifica esses caras aqui, como que eu faço análise de éster, como que eu faço análise de cobre, como que eu faço análise de metanol, tá bom? Quando a gente fala de uma das principais características das bebidas, são esses ésteres, né? Ésteres são funções químicas, são funções orgânicas, que tem essa carinha aqui, ó, C, né, carbono, carbono, C dupla O, OH. Então, ó, todos esses caras aqui, ó, acetato de isoamila tem cheiro de banana, odor de banana. Butirato de amila tem o gosto de damasco. O cara não colocou essa fruta lá dentro, o cara não colocou laranja, mas a própria reação orgânica formou acetato de octila, que é uma dessas cadeias aqui, ó. Então a gente falou, né? O gosto, a junção de gosto e aroma vai me dar o sabor.
E o que é o aroma? O aroma é onde mora a química. São pequenas cadeias carbônicas que são moléculas que quando são volatilizadas, ou seja, quando vão para a forma de gás, que estavam na bebida na forma de líquido, elas volatilizam para a forma de gás. Eu recebo elas aqui na minha narina, né, vamos dizer assim, no meu epitélio olfatório, e eu identifico isso como um gosto de banana, um gosto de laranja, um gosto de maçã, um gosto de uva. Quando eu junto sabor doce, salgado, amargo, junto com esses aromas, eu formo sabor. Então, uma bebida saborosa, ela deve ter ésteres. Os 5 gostos eu já tenho, né? Doce, salgado, isso eu já sei interpretar. Agora, se ela não tiver nenhuma molécula vinda na direção da minha narina, eu não vou ter sabor, pessoal. Eu não vou ter sabor. E para ter sabor, eu preciso ter esses aromas aqui. E uma desses aromas é... Espera só um minutinho aqui. Vamos voltar aqui, pessoal. Aqui, na realidade, né? Aqui. Ó, uma dessas reações é essa aqui, né? Então eu tenho um álcool, tenho um ácido carboxílico, eu tenho um álcool aqui, e eu vou formar. Então a reação orgânica, uma reação orgânica, é contato, ácido carboxílico junto com um álcool, eu vou formar esse éster e água, né? Agora, qual que é uma das reações principais que ocorrem em bebidas? Lembra, 80% é aquele éster lá, esse éster aqui, ó. Então eu tenho o ácido acético, que a própria levedura já produziu, que o próprio mecanismo já produziu, ou de desidratação, eu já tenho ácido acético. Por isso que a bebida também tem que ter uma certa acidez, né? Essa acidez é em função do ácido acético. Então, eu tenho o ácido acético, que é o chamado ácido etanóico, porque tem 2 carbonos, et, né? E daí, se ele se encontrar, né, dentro do mesmo sistema tampão, ele se encontrar com o etanol, olha aqui, 2 carbonos, função orgânica álcool, etanol, eu vou ter uma reação que eu chamo de orgânica de esterificação. O que é esterificação? Formei um éster. Então, esse éster que está aqui, ó, é o etanoato de etila. Etanoato de etila. Ou acetato de etila, por causa que é o ácido acético. Quando eu trabalho com ácido etanóico, eu digo que eu formei o etanoato de etila. Se eu tenho aqui falando, é ácido acético, então é ácido acético, a denominação é aceto, de ácido acético. Acetato de etila. Então, é o acetato de etila que vai dar o gosto, que vai dar o sabor, né? O gosto não, vai dar o sabor adocicado, aquele aroma adocicado. Não que eu vou botar na boca e vai estar doce, mas é o aroma. Esse cara vai dar o aroma adocicado, tá? Então, eu tenho que formar esse cara. Então, mais água. Então, é assim que eu formo a bebida destilada cachaça. Um outro exemplo, né, é o uísque. O uísque é o mesmo processo, só que eu parto de uma... lembra, os nossos 2 representantes, aguardente, cachaça e uísque. O outro processo é que eu vou utilizar um mosto de cereais, maltados ou não. Então, ele vai ser envelhecido. Geralmente, os uísques são envelhecidos, diferentemente da cachaça. A cachaça não necessariamente ela precisa ser envelhecida. Até porque essas bebidas, né, reza a lenda, que elas não foram feitas para serem envelhecidas. Elas só eram armazenadas. Então, perceba, eu não tinha plástico na época que se iniciou essas bebidas. Eu tinha o quê? Eram os reinos mineral, vegetal.
Quando o reino mineral e vegetal, e daí tinha um animal, né? Mineral e vegetal, eu poderia fazer utensílios, eu fazia um tambor, por exemplo, de madeira. Então era feito um tambor de madeira, que é o barril. Então eu tinha um líquido, eu botava esse líquido lá dentro. E depois o pessoal começou a verificar que o armazenamento de bebidas em barris, né, em madeira, milenar, né, 1000 e poucos anos atrás, traria uma característica diferente da bebida diretamente produzida e ingerida. Então, aí foi colocando o conceito de envelhecimento, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, o uísque, a gente não produz o uísque, né? O Brasil não produz o uísque. Então, ele pode ser produzido de uma solução rica em compostos de uísque e eu adicionar o álcool potável. Esse álcool potável de origem agrícola, ele pode ser vindo da cana-de-açúcar. E eu posso adicionar água, posso adicionar aditivos. O Brasil não produz o uísque. Até coloquei aqui, ó, o uísque dessa maneira aqui que se fala aqui no Brasil. E aí, o Brasil, ele define a classificação de uísque dessa maneira aqui, ó, puro malte apenas de cevada. Olha a semelhança com a definição de cerveja para o Brasil. Cerveja somente produzida, ou cerveja puro malte, somente produzido de cevada. Coisa que não é, né? Então, puro malte, uísque puro malte, apenas de cevada maltada, ou cevada que passou pelo aquele processo de malteação. E aí, o que eu mais tenho, né? Esse blend Scotch. Blend, né? Blend é uma mistura. Então, no mínimo 30% desse cara que veio de cevada, mais o álcool potável. Esse álcool potável pode vir de cana-de-açúcar, ou pode vir de milho. No caso dos Estados Unidos, é mais milho, né? No Brasil, poderia ser feito somente de cana-de-açúcar. E esse bourbon aqui, ó, no mínimo 50% de uísque de milho. Então, eu faço o processo de malteação, eu faço o processo de malte de milho e depois eu boto os outros 50% de álcool potável. Aí esse álcool potável ele pode vir de cana ou ele pode vir de xarope de milho. O que é o xarope de milho? Aquele amido hidrolisado. Então, esse cara que está aqui, ó, esse whisky que está aqui, ele é o mais reconhecido aqui, que o Brasil reconheceu dos Estados Unidos. Então, esse aqui é o whisky americano. Esse aqui é o irlandês ou escocês, né? Mas pouco chega para a gente. A gente também tem esse aqui, que é essa mistura aqui. Agora, esse Jack aqui, ó, esse aqui é feito de milho, é feito dessa maneira aqui. O Brasil reconheceu esse Jack Daniels como o whisky exclusivamente chamado de Bourbon, né? E daí, ó, países produtores: Escócia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos da América e Japão. Não muda muito, né? Ó, maltagem, próximo da cerveja, né? Fermentação, destilação e envelhecimento. Então, essa seria a cadeia. Quando a gente recebe whiskies aqui no Brasil, a gente sabe que se ele veio diretamente ou se ele é importado pelo gargalo. Quando ele tem aquele dosador, quer dizer que esse whisky ele foi feito a mistura aqui no Brasil. Veio um extrato rico, o extrato do whisky, e aqui no Brasil ou eles diluíram, botaram água, ou eles botaram, ou seja, a receita foi completa aqui, ou eles botaram álcool potável. Quando a gente tem a garrafa boca larga, sem nada dentro, que a gente compra no free shop, no aeroporto, até mesmo lá fora, aí ele já veio direto. Ele foi feito lá nos Estados Unidos. No caso, se for dos Estados Unidos, né? Ele foi feito toda a receita dele lá, envasado, fechado e traz pra gente. Por quê? Porque a gente evita o processo de falsificação. O dosador que a gente tem aqui no Brasil é para não violar mais o gargalo dessa garrafa. Então, isso é o que você define. Então, quando alguém for apresentar um uísque para você ou qualquer outra bebida, você vai ver aquele dosador como um processo para evitar não contaminação. Fugiu a palavra aqui.
o contrabando, não é contrabando, tá. Fraude. Adulteração desse whisky. Nossa, fugiu essa palavra. Adulteração Fraude. desse whisky. Oi, quem falou? Fraude. Fraude, isso. Nossa, como foge essa palavra? Fraude, acho que nós estamos usando de intervalo aqui, gente. Para evitar fraude. Então, a hora que você tem a garrafa bocona larga lá, quer dizer que esse cara, alguém adquiriu, né? Ou se espera que adquiriu diretamente da parte internacional, vamos dizer assim. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, a composição do whisky, ela não muda muito da composição de uma cachaça. Aí eu vou ter os ésteres, só que em função da matéria-prima, eu vou ter alguns outros álcools, tá? Eu vou ter esse propanol, ó, eu tenho um ácido acético do mesmo jeito. Eu tenho aqui em função, principalmente esses caras aqui, ó, que tem nitrogênio, é uma função um pouquinho da matéria-prima. Então, a matéria-prima orgânica, como o milho, como o malte de cevada, eu tenho um pouquinho desses caras, eles continuam na destilação. Eu tenho o mesmo acetaldeído. Eu tenho o fenol, esse fenol geralmente se origina um pouco no envelhecimento. Então, se a gente fosse fazer, olha só, pessoal, se a gente fosse fazer a composição química de um whisky, né, a 40 GL, por exemplo, ele teria 40% de álcool, etanol, 60% de água potável. Essa água, ela poderia ter todos os seus íons, ânions lá dentro, e 0,1% de congêneres, que esses caras aqui, ó, vai formar os ésteres. Então, olha só, é muito, muito pouco, mas ele dá toda a característica para a bebida. Então, se vocês descobrirem, por exemplo, fiz uma análise química, o cara tem aqui somente 0,1%. 0,1% é a soma de todos esses caras aqui. Se eu tenho uma pirazina aqui, ó, eu tenho 0,1% dela. Então, beleza, fiz uma análise dela e deu isso. O que essa pirazina vai trazer para dentro da minha característica organoléptica dessa bebida? Vai trazer benefícios, sem contar se ela é tóxica ou não. Vai trazer benefícios ou não vai trazer benefícios, tá? Então, é isso que eu vou analisar. Lembra, pessoal, lá em 1910 a gente conhecia meia dúzia desses caras. Em 1940 subiu para 20, por exemplo. E hoje a gente sabe que existe qualquer bebida, fermento destilada, pinga ou cerveja ou uísque, a gente tem mais de 600 componentes. Toda essa maçaroca não chega a 0,1% de toda a propriedade da bebida. Se eu tirar esse cara aqui, ó, se eu tirar esses congêneres aqui, eu vou ficar com uma solução hidroalcoólica. É o famoso álcool combustível. Esse álcool combustível que a gente tem, o cara pode diluir. Eu tô, né, como vocês já ouviram dizer que gente bebe, o cara é tão viciado que tem abstinência, ele vai lá e bebe o álcool Zulu, né? Ele pode diluir, chegar a 40 GL e falar, opa, isso aqui tem uma bebida? Não, eu tenho uma solução hidroalcoólica, essa é a diferença. Então, produção de bebida não é solução hidroalcoólica. E aí, pessoal, eu falei para vocês, ó, que o Brasil, em 2013, ele fez esse acordo internacional, né? Principalmente com os Estados Unidos. Depois isso aí foi ampliado para outros países. Ele reconheceu esses whiskies aqui, principalmente do processo Bourbon, e esse Tennessee aqui também, de uma região americana que produz o whisky de milho. Então ele colocou esse, não é qualquer whisky, é esse whisky aqui, Jack Daniels, Tennessee Bourbon, que acho que é da mesma região ali. E os Estados Unidos considerou a aguardente ou a pinga como uma cachaça, só que dentro da especificação, para ser cachaça, tal como o milho, tem as especificações, esse whisky do milho, ele diz o seguinte: tem que vir de cana-de-açúcar e tem que ser destilado através de cobre, alambique de cobre. Então, esses foram os reconhecimentos. Antes da gente entrar nesse processo aqui
de destilação, que agora vai ser para todas, tá? Vamos fazer um pequeno intervalinho aqui? Podemos fazer assim, pessoal? Uns 15 minutos? Dá um ok aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Deixa eu parar a apresentação aqui. E aí a gente volta para finalizar a destilação e eu quero mostrar alguns cálculos para vocês bem tranquilo aí a gente ir para o nosso exercício. Professor. Oi. Veja a foto da cachaça da Mariana. Será que está mais em cima aqui? Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Vamos continuar. Agora a gente entra realmente num processo aqui de destilação. Como eu falei para vocês, é um processo físico, caracterizado como físico, mas ele é, na sua essência, ele é um processo químico, né? Porque eu vou romper algumas ligações, né? A gente chama de interações moleculares, para liberar o álcool, principalmente o álcool, e aqueles congêneres, do volume excessivo de água. Só que a gente vai ver que esse processo ele tem um limite, tá? Eu não consigo fazer álcool anidro, igual a gente faz na usina, que é o que utiliza aí na mistura da gasolina. Eu não consigo ele fazer com um processo de destilação simples, essa destilação que é utilizada. Eu tenho que fazer um outro processo. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Se está todo mundo por aí, vamos para a nossa apresentação. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. O computador não está. Está compartilhado aí a tela com vocês? Opa! Um celular apareceu aí. Tá, pessoal? Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, o que é a destilação, né? O processo de destilação de bebidas, onde eu produzo o destilado. É uma separação do etanol e água, principalmente. Só que essa é um modelo muito simplista para dizer, né? Na realidade, a destilação é a concentração de álcool e eliminação de um grau de impureza. Por quê? Olha só, olha essa definição aqui, ó. No processo de destilação, algumas impurezas que acompanham o etanol produzem características organolépticas. Então, quando eu vou arrastar esse álcool para o meu destilado, ele também precisa arrastar essas impurezas que a gente chamou aqui de congêneres. Eu não posso ter somente água e etanol, senão vai ficar uma solução hidroalcoólica. Eu utilizo duas maneiras, na realidade é uma maneira só, mas dois processos. Destilação em colunas ou alambiques. Quando a gente fala de colunas, a gente está dizendo um processo mais industrial. Tá? Colunas é fluxo contínuo, eu estou destilando a toda hora, igual na usina de açúcar e álcool, ou seja, a usina de etanol principalmente, né, de álcool. Ou em alambiques, que é batelada. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente essa destilação, eu vou mostrar como que é a destilação quando a gente quer tirar toda a água do álcool, toda a água, na realidade é o álcool anidro, não tem nada a ver com bebida, e algumas peneiras moleculares, rapidamente aí. Olha só, da onde que veio isso, pessoal? Destilação, o que a gente faz é destilação fracionada, muito parecido, olha só, muito parecido com a destilação do petróleo. O petróleo entra bruto lá, uma maçaroca. Eu sei que o petróleo tem um monte de coisa, ele tem um monte de gás, etano, metano, butano, propano, ele tem cadeias carbônicas que é a gasolina, ele tem o querosene, ele tem a nafta. Lá no fundo vai ficar uma borra que eu chamo aqui de asfalto, piche, parafina. Então,
Eu não faço transformação química nenhuma. O processo de aquecimento é que faz essas transformações. Então, por que chama fracionada? Porque eu separo a fração que está dentro desse líquido, dessa maçaroca, eu separo o que é gás, eu separo o que é líquido e eu separo o que é sólido. Só que essa destilação ela pode ser muito bem simples. Como que eu pego uma solução de água e, por exemplo, um sal, NaCl, e fraciono ela aqui, ó. Ou seja, eu aqueço o que é líquido, que tem um ponto de ebulição, no caso a água perto de 100 graus, ela vai subir, vai ser condensada nesse cara aqui e vai voltar a ser colhida aqui. Então eu tenho somente a água aqui e o sólido vai ficar aqui dentro. Eu faço uma mistura desses dois processos dentro, eu entendendo esses dois processos, eu faço uma mistura desses dois processos e utilizo para a produção da destilação de bebidas. Então, olha só, a cachaça industrial ou a aguardente industrial, que é melhor dizendo, ela é feita em colunas. Ela tem escala, eu consigo fazer milhares de litros ao dia e ela tem uma eficiência altíssima, tá? Porém, quando eu faço em alambique, isso aqui é um alambique, eu estou produzindo uma cachaça artesanal, eu preservo, lembra? Ó, o álcool vai dar mão para os ésteres, ele vai dar mão para os álcool isoamílico, ele vai dar mão, ele vai fazer uma ligaçãozinha química fraquinha, uma interação intermolecular e vai arrastar esses caras para dentro da minha bebida. Eu não elimino esses caras, eu chamo eles de sabores e aromas. Mas olha só, aqui tem um confronto de ideias. Lembra? O que eu estou arrastando é aromas. Perceba, aroma é molécula. Aroma é um produto químico. Aroma é uma estrutura química. Sabor é a minha interpretação disso. Se quando a gente fosse criança, a hora que eu sentisse um cheiro e a mãe falasse assim, ó, isso aqui é uma maçã. Isso aqui é uma maçã, é um cheiro de maçã, mas na realidade está vindo de uma banana, tá? Essa é a minha interpretação. Então, lá quando o adulto fala assim, que cheiro de banana, e eu, na realidade eu estou presenciando um cheiro de maçã. Então, o sabor é a gente que ao longo da vida vai interpretando, tá? Então, aroma é componente químico. Aí, dentro de um alambique, né? Isso aqui é a estrutura de um alambique, vocês podem encontrar facilmente aí. Então, esse alambique, ele é um alambique de cobre, né? Então, é um tacho fechado, aonde eu tenho um aquecimento dentro de um forno, por exemplo. Como que eu meço isso aqui, né? Eu tenho que chegar a algumas temperaturas ideais para retirar as frações. Então, vocês vão ver que a destilação de uma aguardente, de uma cachaça, de uma pinga, ou até mesmo de um uísque, é um processo onde eu controlo a temperatura, né, da chama, do fogo, para atingir a temperatura aqui dentro, para fazer com que as frações saiam. Quais são as frações? Cabeça, coração e cauda, tá? Eu não coleto tudo que vai sair aqui, tá? Eu não coleto tudo, eu coleto ela em partes. Eu vou mostrar para vocês o gráfico mais à frente. Aí aqui eu posso esgotar esse cara. Aqui eu tenho um banho onde vai passar serpentina com o líquido já condensado, né? Na realidade é o vapor aqui que vai ser condensado. Esse líquido aqui é resfriado. A gente tem um alambique muito, muito parecido com esse aqui, aí na FATEC, aí nas instalações da planta piloto. Então, aí eu posso jogar isso aqui diretamente para um barril onde eu vou envelhecer. Eu vou mostrar para vocês a característica desse barril. Eu posso jogar diretamente para um líquido, para um sistema onde eu vou engarrafar. Então, a qualidade da bebida, o que é qualidade da bebida? É a proporção adequada de componentes químicos como os ésteres, os ácidos, os aldeídos e os alcoóis. Olha só, então esses 4 grupinhos aqui, entre outros, né, temos mais de 600 componentes, entre outros, é que vai fazer a diferença de uma bebida de alta qualidade ou não.
Beleza? O cara que faz aí a bebida artesanal, ele sabe certinho quanto de madeira, a característica do forno dele, ele não deixa aquecer muito, ele não deixa aquecer de menos, ele pode ter até um termômetro aqui que ele vai controlar a temperatura, mas isso aqui geralmente não é muito homogêneo, então eu tenho faixas de temperatura, que na realidade é isso aqui, ó, pessoal. A destilação é um processo onde eu vou botar aquele vinho que veio da fermentação, onde eu tenho de 10 a 12 a 13% de álcool, dependendo, e eu vou concentrar esse álcool. Só que na hora que eu concentro esse álcool, eu também levo outras impurezas. Essas impurezas, entre aspas, depende da concentração, ela vai dar uma característica diferente para a bebida. Olha só, se eu tenho um aldeído acético, né? Ou seja, se eu tenho um etanol aqui, ó, que é um componente, qual que é o ponto de ebulição dele? 24. Ele é um dos primeiros que sai aqui, ó. Olha os aldeídos aqui, ó. Um dos primeiros que sai, tá? 24 graus é o ponto de ebulição dele, ou seja, ele vira de líquido para gás em 24 graus. Aqui, ó, a hora que eu atinjo, ele está mostrando aqui, ó, concentração miligramas desses aldeídos para cada 100 gramas de etanol, né? 100 ml, desculpa, 100 ml de etanol. Olha aqui a concentração desse cara aqui, ó, altíssima, na casa aqui de 80 miligramas. E aí eu venho o metanol 76 graus antes do ponto de ebulição do etanol. O etanol nem tá aqui, ó, porque a gente sabe que é 78, onde ele vai sair a maior fração. Então, olha só, essa região aqui, ó, que a gente diz que ela é abaixo do ponto do etanol, que é mais ou menos abaixo de 76 graus Celsius, eu chamo de cabeça. Ela tem o quê? Muito éster. Olha só, muito éster. Ela tem um pico. Esse muito éster vai dar um gosto enjoativo para pinga. Eu tenho muito aldeído, eu tenho muito esse aldeído acético, que pode dar o quê? Acidez também para a bebida. E muito ácido acético. Olha só, a quantidade de ácido acético. Depois ela começa a cair. Tudo bem? Então, essa primeira fração, que ele chama, vai variar de 5 a 10% do volume que eu coloco dentro do meu alambique. É toda essa impureza aqui, ó, altas concentrações desse cara. E aí eu tenho uma fração que eu chamo de coração, que é essa região aqui, onde eu vou ter muito etanol. Etanol próximo, o ponto de ebulição dele é 78 graus. Eu vou ter muito ácidos gráficos, eu vou ter ésteres e aldeídos, eu vou ter esses alcoóis superiores, que é essa região aqui, ó, propanol, esse álcool isoamílico, ele começa a dar o gosto para a bebida. O gosto é perceptível de qualidade da bebida. Então, esse aqui é o coração. Se eu continuo destilando, o que vai acontecer? Ou eu subo um pouquinho a temperatura, essa temperatura de controle, o ponto de ebulição superior a 85 graus começa a sair mais desses caras aqui, ó. Inclusive, olha aqui o ácido acético, olha a curva dele, ele começa alto, depois ele estabiliza, temperatura muito alta, ele começa a sair, ó. Olha lá, o ácido acético. Então, eu vou deixar essa bebida muito ácida, vai queimar minha garganta, vamos dizer assim, em função do ácido acético. É o vinagre que está ali dentro. Então, olha, ele sobe, contrapartida os outros ésteres e os aldeídos já quase está zero. Então, o pessoal chama essa parte aqui, ó, o coração da bebida. Há quem pegue ainda isso aqui, há quem pegue e faça uma bidestilação para ainda purificar. Existe uma outra curva da saída desses caras aqui. Então, esse é o processo ideal para a produção de uma cachaça artesanal. Só que, quando a gente fala isso industrialmente, não tem o controle disso aqui. O controle é muito rude. Ou eles mandam tudo isso para destilação. Então, eu tenho todo o álcool lá dentro, só que eu tenho muito, olha só, tenho muito ésteres, eu tenho muito aldeído lá dentro. Tudo bem? Eu tenho
a acidez dela sobe um pouquinho mais. Então, eu tenho uma aguardente industrial, eu tenho uma 51, eu tenho uma cachaça mais industrial, que é para vender mesmo um monte em boteco, o cara tomar dose, não é uma cachaça. Tem características de aguardente? Tem, tá lá. Eles controlam isso aqui, mas é muito rude, tá? Então, um outro processo que a gente tem é quando eu vou pegar uma solução que a gente chama de álcool anidro. Só para vocês terem uma ideia. A água, quando eu começo a destilar a solução, o vinho, água e álcool, eu vou concentrando o vinho. Lembra, a nossa cachaça, ela é no máximo a 54%. Cachaça não, né? A aguardente, no máximo a 54%. Só que dependendo do meu processo, eu posso ter 60%, 80%, 90%. Eu tenho um álcool. Na realidade, ele já vai virando um álcool Zulu, álcool industrial. Eu tenho lá 94%. Tenho 95% na destilação, não consigo. A água, ela fica ligada com o álcool a 94%. Se eu destilar isso, eu não consigo remover a água do álcool. A água sobe junto. A gente costuma dizer que a água tem tanto álcool que ela ficou bêbada e ela esqueceu que o ponto de ebulição dela é somente a 100 graus. E a hora que chega a 78, o álcool arrasta ela, ou seja, eu não consigo separar. Se eu der um álcool para vocês a 94% e falar, faça uma destilação, tire esse 6% de água aqui. Tire essa fração de água. O que vai acontecer? Na destilação simples, essa água vai ser levada, vai ser carreada junto com o álcool. A hora que eu vou pegar o meu destilado, novamente, vai estar contido 6% de água lá dentro. Por quê? Porque a água ficou bêbada, vamos dizer assim. Ela esqueceu que o ponto dela é somente a 100 graus. E eu separo ela a 78 graus Celsius. Eu tenho que fazer um processo que a gente chama de mistura azeotrópica. Quando eu pego a água a 94%, o etanol a 94%, eu faço uma mistura com benzeno. O benzeno e a água faz uma ligação que eu consigo separar a água, porque daí o benzeno vai fazer uma ligação com o etanol e eu retiro toda essa água. Eu tenho 100% de etanol. Isso é um processo químico. É um processo que a gente chama de mistura azeotrópica. O que é mistura azeotrópica? Quando eu pego dois líquidos que têm ponto de ebulição muito diferentes, por isso que eu utilizo o processo de separação, 78 do etanol e 100 da água. Só que eu faço uma mistura deles e eles perdem a propriedade de ponto de ebulição. Eles assumem um outro ponto de ebulição. É como se fosse uma mistura entre os dois. Aí eu tenho que utilizar essa propriedade química aqui, ó, do benzeno, por exemplo. Então eu tenho essa configuração. Eu misturo o etanol, essa concentração, uma dessas, né? 2%, 2,4% de água e o benzeno, ó. Utilizo o benzeno para caramba. Quando eu boto isso para destilar, o que vai acontecer? O que vai sair lá, o meu destilado, é só etanol e benzeno. É só etanol e benzeno. A água ficou no fundo, porque a água reconheceu que o ponto de ebulição dela é 100. E ela, opa, não vou com esses caras aí não. Mas quando fez a mistura aqui, ó. Depois, eu vou fazer a destilação de novo do etanol e o benzeno. Etanol 78 e o benzeno é 80, tá? Aí, ó, nossa, mas é pertinho aqui. É pertinho, mas eu consigo separar. São 2 graus de diferença. 2 graus é coisa pra caramba aqui nesses processos. Aí eu separo, vai sair primeiro o etanol e o benzeno fica lá. Se não atingir 80 graus, o benzeno não sai. Então essa é a produção do álcool anidro. Eu tenho um outro processo, pessoal, só para vocês entenderem, que a gente chama de peneira molecular. O que é essa peneira molecular? É como se fosse um carvão ativado. Eu coloco aqui, ó, uma solução, essa solução aqui, ó, e se utiliza muito em biotecnologia. Não para bebidas, né? Mas talvez um dia a gente possa usar. Isso aqui é a fronteira do conhecimento em termos de separação. Eu tenho um líquido aqui, ó, que eu já fiz a destilação dele, normal, gasto menos energia e tal.
e produzir essa solução que tem 94% de água, de etanol e 6% de água. A água não sai nem a pau aqui, a não ser que eu faça esse processo químico com benzeno. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas microesferas aqui, ó, que dentro dela, na superfície dela, tem uma série de poros, que a gente chama de peneira molecular. É como se fosse isso aqui, ó, tem um furinho ali dentro. Na hora que eu começo a agitar isso aqui, a água, olha só, biotecnologia, a água, que é uma molequinha pequena, ela entra aqui dentro e não consegue sair mais. Ela entra nesse furinho pequeno e não consegue sair mais. O etanol, que é uma molecona grande, ela não entra. E aí, o que eu faço? Eu mexo, tem um tempo, tem uma condição, é lógico. E daí, eu tiro essa solução aqui tem 100% de moléculas de etanol. A água ficou presa ali dentro. Depois eu posso secar isso aqui, eu boto isso aqui numa estufa, ele evapora essa água e eu uso ela de novo. Então, dá para fazer isso para uma bebida? Talvez, se eu quero separar não água, mas eu quero separar uma molequinha pequena. Eu misturo lá, eu faço com que o etanol entre, o ácido acético entra aqui dentro, deixa só etanol. Mas aí a água vai entrar ali também, né? Então, depende. Isso aqui é a fronteira do conhecimento em termos de separação de moléculas líquidas, tá? O que é o envelhecimento de uma bebida? Esse cara aqui, ó, é um organismo vivo, tá? Embora ele já esteja morto, né? O xilema, a árvore morreu. Isso aqui é um xilema, né? Só que a árvore morreu, mas aqui eu tenho ainda reações químicas acontecendo. Vocês já viram esse tipo de madeira aqui, ó? Isso aqui é um tronco, né? Um anel, vamos dizer assim. Essa região mais escura é o cerne da madeira, é uma região do centro da madeira. A madeira, quando ela é bem jovem, ela tem, ó, essa madeira, apesar que é um pinus isso aqui, né? Eles não têm muito a diferença de cerne e alburno essa região de fora, o cerne essa região de dentro. Conforme a madeira vai ficando mais velha, ela vai tendo essa região muito mais escura. Quando eu vou fazer um barril, eu vou tirar pedaços de madeira aqui, ó. Estou tirando tábuas, né? Ó, tábuas, viguinhas. Quando eu faço o barril com essa região dessa madeira aqui, ó, do cerne, eu tenho muito mais componentes que vão trazer benefícios, depende da madeira, tá? Mas, no geral, benefícios para minha bebida, tanto o uísque quanto uma cachaça. Por quê? Porque o solvente vai ficar trocando dentro do barril, vai ficar trocando molequinhas, tá? Então, o solvente, ela passa, por exemplo, a madeira, ela passa alguns taninos, alguns polifenóis para a bebida, e a bebida passa o álcool para a madeira, passa metanol para a madeira, passa outras coisas que vão ficar aprisionadas. A madeira é um componente poroso, tá? E ainda existe todo um cálculo que se eu tiver num ambiente muito, muito seco, a evaporação de água e etanol, existe uma relação. Se eu estou num ambiente muito úmido, que geralmente o pessoal deixa para manter um ambiente de baixa luminosidade, não ser um ambiente muito seco, há uma outra relação entre água e álcool. Olha só, componentes da cachaça. Madeira reage com o ar e com a água. Então, tem toda uma técnica, o negócio aqui é altamente variável dependendo do tempo e da exposição que eu deixo esse cara. Essas condições têm que ser ideais para a minha bebida. Pode ser muito seco, depende da bebida. Pode ser muito úmido, depende da bebida. Agora, o que tem que ser feito é lugar sem luminosidade, porque a fotoiluminação, ou seja, é a luz que está chegando, ela acarreta reações químicas e às vezes não, né? A gente sabe que é indesejável. Por isso que a bebida ela é levada, dependendo da bebida, cerveja, remédio, qualquer coisa, ela é levada nesses frascos escuros, que é o frasco âmbar. Por quê? Porque somente essa quebra de luminosidade já mantém o líquido lá dentro numa condição de estabilidade, tá? Então, ó,
Bebidas com alta qualidade, quando você leva para um envelhecimento, você enaltece mais essa qualidade, tá? Você melhora mais a qualidade. Uma bebida ruim envelhecida, ela só vai dar uma quebrada nessa baixa qualidade. É assim que o pessoal vê. Então, não é que o envelhecimento vai fazer milagres, tá? O envelhecimento não faz milagre. Ele simplesmente melhora, ó, melhora os atributos organoléticos, como sabor e aroma da alta qualidade. Aí pode ser de 8 a 12 meses ou até 10 anos. Tudo bem? Então, o envelhecimento é uma sinergia entre a madeira, que é um organismo vivo, poroso, tá? Com a minha bebida. Então, existe uma troca aqui, tá? Aí sempre tem que estar cheio, porque o barril vai ter que sempre estar úmido, né? Porque esse barril aqui não leva cola, não pode ter nenhum adjunto químico aqui. É simplesmente vedação pela própria madeira. Tem toda uma técnica para fazer um barril, né? Então, olha só, pessoal, depois que a gente faz essa denominação de envelhecimento, o final da bebida com envelhecimento ou não, a gente vai ter uma graduação alcoólica. Eu quero finalizar isso com vocês aqui, ó. A graduação alcoólica, quando eu tenho lá 96 GL, que é desse cara aqui, que é o Gay-Lussac, eu tenho, na realidade, o grau em porcentagem, né? Então, ou 10 GL, eu tenho, no caso aqui, ó, 10 GL, eu tenho 10 ml em 100 ml de solução. Eu vou mostrar para vocês que a porcentagem e o GL é a mesma coisa. O INP, que é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é o antigo Inmetro, né? Ele era antigo, agora é Inmetro que a gente chama. Ele faz uma outra denominação em massa, diferente de peso, até porque esses caras têm densidade diferente. Para medir o Gay-Lussac aqui, ou seja, o GL, eu posso usar esse alcômetro de Gay-Lussac. É isso que a gente poderia fazer no laboratório. Então, ele é padronizado, eu boto esse cara num líquido, aonde ele submergir, ele vai ter uma escala, eu vou falar, opa, esse cara tem 70 GL, esse cara tem 40 GL. Então, 40 GL, 40 ml de etanol por 100 ml de solução. Tá? Então, como que a gente vê isso, pessoal? Eu tenho 3 tipos de graduação alcoólica vigente no Brasil e no mundo, praticamente. Eu tenho volume, porcentagem em volume, eu tenho GL e eu tenho INP. Presta atenção nisso, que isso aqui é super importante para vocês. Quando eu tenho volume, representa, né, a fração percentual de etanol puro em um volume de líquido. Então, por exemplo, 10 ml em 100 ml de álcool final. O Gay-Lussac é a mesma coisa, o grau GL. Está aqui, ó, quando a gente mostra, ó, 40 GL ou 38%. Gay-Lussac representa a fração percentual de etanol puro em volume final do líquido. Então, porcentagem de volume é igual a Gay-Lussac. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma lata de cerveja de 330 ml com graduação de 4,5 volume de etanol, mais ou menos é isso que vem na cerveja, ela tem 4,7 GL ou ela tem 4,7% do seu volume em álcool. Se eu for fazer quanto em ml eu tenho de álcool, eu tenho 330 vezes 4,7% dá 15,51 ml de álcool puro. Não é a massa, é o volume de álcool lá dentro. Se eu tomar uma latinha, eu estou tomando 15,5 ml de álcool puríssimo, somente molequinhas de etanol. Uma taça de vinho de 250 ml com a graduação que a gente já aprendeu a calcular, 12%, eu tenho 30 ml de álcool puro. 1 litro de álcool, olha lá, ó, esse litro que a gente compra, 95 GL. 95 GL, ó, um pouquinho abaixo da destilação fracionada normal, 95, um pouquinho acima, quer dizer, não, um pouquinho abaixo que é 96 que a gente chega, um pouquinho abaixo, 95. Eu tenho 900, se eu tenho 1 litro, tá? Eu tenho 950 ml de álcool puro e os outros 50 de água.
Quanto que eu tenho em volume de etanol? Obviamente, se eu tenho 1 litro, eu tenho 950 ml de álcool puro. Então, olha só, volume é igual a GL. Agora a gente vai ver esse cara aqui, ó, o INPM, que é o Instituto Nacional de Peso e Medida. Essa é uma outra definição. Olha só, 92,8 INPM. Quanto que equivale em GL? 95. São unidades diferentes. Então vamos ver. O que é o INPM? Fração percentual de etanol puro em massa existente da mistura total. Em massa existente na massa total da mistura. Então, qual é a massa de etanol que eu tenho na massa final? Eu estou falando agora em peso, embora peso e massa sejam coisas diferentes. Vamos transformar isso aqui, ó. Quantidade de etanol em gramas contida em 100 gramas da mistura alcoólica. Então, isso quer dizer o seguinte: se eu tenho um frasco, tá, de 96 de NPM, eu tenho 96% em massa de etanol e 4% em massa de água. Então, olha só, se eu tenho 1 quilo de álcool, 1 quilo, eu não estou falando mais em volume, eu tenho 1 quilo de 77 INPM, essa graduação alcoólica que vem, quer dizer que eu tenho 770 gramas de álcool puro. E os outros restantes, 230, é água, massa de água. Quanto que eu tenho de etanol? 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas, 77%, obviamente, aqui, ó, 770 gramas de álcool puro. Vamos pegar aqui, ó, 1 quilo de álcool a 92,8 INPM. Quanto que eu tenho em massa de etanol? 928 gramas de etanol. A grande dúvida é o seguinte: como que eu converto INPM e GL? Como que eu converto INPM para GL e GL para INPM, tá? Funciona dessa maneira. Vamos pegar o grau Gay-Lussac para INPM. Então, imaginamos que eu tenho um frasco de 1 litro com 92 GL. Um frasco de 1 litro eu tenho, olha só, o que é GL para INPM? Eu tenho que transformar todo esse cara de volume para massa. Volume, escreva aí, ó, GL para INPM é volume para massa. Então, isso quer dizer que eu tenho 920 ml, ó, GL, 920 ml mais 80 ml de água. Isso aqui é a definição do GL. Eu vou converter volume para massa. Volume para massa. O que eu faço volume para massa? Eu transformo a massa utilizando a densidade e o volume. Então, vamos transformar isso aí, ó. Eu quero o volume para massa. Eu tenho que utilizar a densidade de cada um que eu tenho aqui, ó, como componente. Então, pegue aqui, ó, 920 ml de etanol. Tá aqui, ó. Tô lendo isso aqui, ó. Vezes o quê? A densidade do etanol, 0,79. 0,8, 0,79 depende da especificação que eles vão te dar. Mas eu gosto de adotar 0,8 ou 0,79. Então, 0,79. Quantos gramas eu tenho? Então, tá aqui, ó, densidade, ó. Massa é a densidade vezes o volume. Volume, densidade, vai me dar a massa. Então, em 920 ml de etanol, eu tenho 726,8 gramas de etanol. E da água, 80 ml, densidade 1, né? Densidade da água é 1. 1 grama por ml, eu vou ter 80 gramas. Então, olha só, pessoal. Qual que é a minha massa da mistura? Lembra, eu estou transformando o volume, que é o GL, em massa. Qual que é a massa total da mistura? Se eu tenho 1 litro de álcool 92 GL, na realidade eu tenho uma massa. Se eu for pesar aquele cara lá, aquele 1 litro, eu não tenho 1 litro. Eu não tenho 1 quilo de 92 GL, eu tenho 806,8 gramas. Tudo bem? Olha só agora. Se
806,8 gramas é o meu 100% de massa INP, quanto que é o 726 somente do etanol? Isso aqui, ó, é a minha mistura total. É o meu 100% de massa-massa. Eu não estou convertendo em massa? Vai me dar o meu valor em INP. Se eu tenho somente 726 gramas de etanol, eu vou ter quanto? 90 INP. Perceba, o GL sempre é um número maior que o INP, porque o INP eu estou dizendo massa de álcool. Então esse valor aqui é o mais correto que tem para a gente ver quanto que eu tenho de etanol. Vamos pegar isso para uma bebida? Olha só, eu tenho uma garrafa de 760 ml com 42 GLs. Alguém pergunta para você quanto realmente eu tenho de etanol nessa garrafa em INP, ou seja, quanto que eu tenho de massa de etanol. Essa garrafa aqui, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar 1 quilo dela, né, 1 quilo dessa garrafa, eu tenho 900,8 gramas de etanol. Se eu pegar 1 quilo, eu tenho 900 gramas de etanol. Nesse caso aqui, ó, uma garrafa de 760 ml, como se fosse uma garrafa de uma cachaça, geralmente vem pouco, ou vinho, né? O vinho não vai chegar nessa graduação. Quanto que eu tenho de etanol? O processo é simples. Olha lá. Quanto que tem de etanol aqui? Nesses 42 GL? Quanto que eu tenho em volume de etanol? Então, se fosse puro etanol 100%, eu teria 760 ml. Mas como ele tem uma porcentagem de 42%, eu tenho somente 319,2 ml de etanol. A densidade do etanol, mesma coisa daqui, ó. A densidade do etanol é 0,79, multiplicando esse valor vai dar 252. Então, ó, na garrafa de 760 ml a 42 GL, eu tenho 252,17 gramas de etanol. Quanto que é de água? De água é o complemento. O complemento daqui de a outra fração, né, 319 ml, menos 760, eu tenho 440,8 ml de água. Como a densidade da água é 1, eu vou ter os mesmos 440,8 gramas de água. Qual que é a massa dessa solução? Qual que é a massa dessa solução? A soma desses dois. A massa total da mistura é 692,97 gramas. Olha só, pessoal. Então, uma garrafa, isso é muito condizente com a realidade. Transformar volume em massa. Até para fazer com que eu carregue isso no caminhão, ou quanto que eu vou encher uma dona. 760 ml de um líquido que tem 42 GL, ele vai pesar um pouquinho menos, 692,97. Se fosse pura água, puramente água, pesaria a mesma coisa, né? 760 gramas. Mas como tem álcool, densidade menor, vai pesar 692,97 gramas. De novo, essa massa é o 100% do meu INPM. Então, tudo isso aqui já está convertido em massa, tá? Isso está convertido em massa. Agora, eu quero saber só o etanol lá dentro. Só a massa do etanol. Somente a massa do etanol vai me dar X. X é quanto? X é 36,39 INPM. Então, olha só, pessoal. Toda vez que eu tiver 42 GL de graduação alcoólica, eu tenho 36,39 INPM. Então, não confunda. Toda vez que eu diminuo a graduação alcoólica, essa diferença diminui. Ó, eu saio de 92 para 90, dá mais ou menos 2% de diferença. Eu saio de 42 para 36,
aqui dá quase 15% de diferença. Então, se você tiver falando, quanto que eu tenho em massa de etanol aqui? 42 GLs, então eu tenho 42 gramas, eu tenho 42 quilos, eu tenho 42 toneladas. Não, vai estar errando feio, vai estar errando 15%. Você não está levando 42 gramas de etanol para dentro da sua indústria. Você está levando somente 36 gramas. Ó, esse é o valor mais correto. Tudo bem? Antes de eu ir para o nosso bate-papo, vamos fazer o inverso. O inverso é a mesma coisa. Eu vou converter INPM em GL. Volume para massa. Agora a gente vai fazer de massa para GL, ou seja, alguma bebida, alguma solução vai vir nessa graduação. E eu vou transformar para volume. Então, ó, INP para volume. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que ter a massa desse cara. Tal como eu tinha o volume, eu tinha 1 litro de etanol, ele estava em GL, eu transformei ele em massa. Agora eu tenho que ter a massa desse cara, eu tenho que pesar. Então, alguém pesou para mim e disse, ó, tá aqui, professor, tem 1 quilo dessa solução que tem, essa solução etanólica, né? Que tem 96 INPM. Então, eu vou transformar toda essa massa em volume. O que eu tenho aqui na realidade? Eu tenho 960 gramas de etanol mais 40 de água dentro desse 1 quilo. Esse INP, ele quer dizer isso, ele quer dizer massa. 96 INP, se eu tiver 1 quilo, se eu tiver 100 gramas, 96 gramas. Quanto que eu complemento? 4 de água, no caso eu tenho 1 quilo. O que eu vou fazer? Eu vou converter, olha só, vou converter a massa em volume. Eu vou converter a massa em volume. E aí eu uso um múltiplo dessa densidade, né? Então, ó, a densidade não é densidade, é igual a massa por volume. Eu vou isolar o volume. O que é o volume? O volume é a massa. Cadê meu mouse? A massa dividido pela densidade. O volume é a massa pela densidade. Tá? Então, é essa que eu vou utilizar aqui. Ó. Mesma coisa. Aqui não estava vezes, pessoal? Agora é dividindo. Ó. Não estava vezes quando eu converto de GL para INP? Agora é divisão. Então, 960 gramas de etanol dividido pela sua densidade, é só essa fórmula aqui. Ó. Eu não tenho mais 960 gramas, eu tenho um volume maior. O volume é maior, é 1.215, porque a densidade dele é menor. Agora, 960 gramas de etanol, eu tenho 1.215,2 ml. E da água? A água é sempre o mesmo. Então, 40 gramas, eu tenho 40 ml. Olha só, eu peguei essa massa e transformei em volume. Quanto que eu tenho em volume dessa mistura? 1.255,2 ml. Então, a hora que o cara chegou com 1 quilo de 96 INP, graduação alcoólica, eu vou medir esse volume desse cara, poderia ter medido no laboratório, mas eu vou encontrar que o volume final dessa solução é 1.255 ml, tá? Agora, eu vou transformar isso em GL. Então, olha só, mesma coisa, ó, 1.255 ml quer dizer a 100% do GL, 100% volume, 100% do GL. Quanto que é os 1.215, que é só o álcool? Só o álcool, 1.215. Essa aqui é a minha solução total. Só o álcool vai me dar X. X equivale a 96,8 GL. Então, perceba, o GL, o valor sempre é maior do que o INP. Mas, ó, nós estamos trabalhando aqui, ó, 96 e 96,8. Ó. Aumentei a graduação, diminuiu o valor. Isso aqui não dá nem quase 1%. Ó. Então, é quase a mesma coisa. Se você falar, pô, professor, 98 INP e 98 GL é a mesma coisa? Quase. A gente pode fazer a conta, mas o resultado vai ser quase igual. Agora, quando eu parto para diluições, que é o nosso caso, ó,
Uma garrafa de 950 gramas, pesei a garrafa lá. Quem me deu essa informação? Fui lá e pesei. Ela está dizendo que na garrafa tem 42 INPM. 42 INPM. Eu quero saber quanto que é isso em GL, quanto que é isso em Gay-Lussac, ou qual que é a porcentagem, porque o meu fornecedor quer isso em porcentagem, ele não sabe ler INPM. Então, eu vou converter para ele. Então, olha só. Uma garrafa de 950 gramas, eu tenho, se ela tem 42 INPM, eu tenho somente 399 gramas de etanol, não é? Olha só, 950 seria 100%. 42% é quanto? 399 gramas de etanol. Tudo bem? Dividido pela densidade, quanto que é isso em ml? Ó? Quanto que é 300, ou quase 400 gramas de etanol em ml? É quase 500 ml, ou um pouquinho mais, né? 500 ml. E da água? A água repete, né? Para completar, né? 400, ou quanto? 400 não, 399 mais 551 vai dar o 950. Então, esse complemento é água. Água é 551 vezes 1, 551 ml. Quanto que eu tenho em solução? Perceba, 950 gramas de uma garrafa, de uma solução, de uma bebida a 42 INP, eu tenho 1.056 ml. Então, por quê? Porque eu tenho, se eu tivesse só água, teria os mesmo volume, 950 ml. Mas eu tenho o álcool, a densidade dele é menor. Agora, eu vou achar o quê? Eu vou dizer que em 1056, que é o volume total, está todo convertido em GL. Então, 1056 é 100% do meu GL, ou seja, 100% do meu volume. Isso aqui não é GL, ó. GL é volume, tá? ML. Quanto que eu tenho aqui em ml de álcool? 505. Então, quanto que eu tenho em graduação INPN, ou graduação em GL? X. X é igual a 47,8 GL. Então, olha só, 47,8, se eu comprar uma garrafa de 1 quilo desse cara, não quer dizer que eu estou levando 47,8 ou 478 gramas para minha casa, para minha indústria. Eu não estou levando isso, eu estou levando em GL. Se eu for fazer isso em massa, 47 GL equivalem a 42 INPM. Sempre é menor, pessoal. Sempre é menor. Essa é a dica que eu posso passar para vocês quando eu estou trabalhando em graduações bem abaixo. Então, por exemplo, o cara fala, ó, 54 GL. Quanto que é isso em INP? INP é menor. Então, 54 GL pode ser que chegue a 50 INPM. Esse INPM é o valor mais preciso, tá? É mais preciso, é o valor em massa. É quanto que eu estou levando de etanol. Tudo bem? Até porque quando a gente vai converter esse etanol dentro de um processo produtivo ou dentro de uma diluição, por exemplo, que vocês possam estar montando uma empresa que vai diluir a bebida, eu compro o extrato e diluo ela. Eu vou trabalhar sempre com o INPM, eu vou trabalhar com a massa do etanol. Beleza, pessoal? Exercícios para a gente resolver. Eu vou postar esse exercício ainda, eu não postei, mas eu vou dar um prazo aí maior para vocês resolverem. Vai ficar em uma semana para vocês resolverem esse tipo de exercício. Vamos só pegar o primeiro aqui, ó. O primeiro, ó, para a produção da aguardente cana pura, foi conduzido o processo fermentativo em uma adorna de capacidade de 50 mil litros. Então, 50 mil litros. Sendo a adorna preenchida com 95% dessa capacidade, com mosto de caldo de cana. Então, se eu estou trabalhando com uma cachaça, com uma aguardente, estou trabalhando com a matriz cana-de-açúcar. Ao final, a fermentação produziu um vinho, olha lá, de 8 GL. O que isso representa em massa de etanol ou volume de etanol?
Tá? Aí vocês vão converter para poder usar. Assumindo uma eficiência de 95%. Olha só, não é 100% da eficiência do processo. Então, tem duas porcentagens aqui, ó. 95% da capacidade total e 95% do processo fermentativo. Então, lembra lá, ó, quando eu tenho 100 quilos de açúcar, eu produzo 64 litros de etanol. Esse é o 100%, assim que o Papai do Céu mandou para a gente. Agora, convencionalmente, existe uma perda de etanol. E essa perda é de 5%, tá? Então, é 95% do processo. Isso equivale a quanto? Isso a gente já calculou. O Pasteur já dizia isso. Na realidade, toda vez que eu pegar 100 quilos de açúcar, eu vou produzir somente 61 litros de etanol. Então, esse é o 95% de eficiência. Então, vocês podem usar essa raiz. 100 quilos para 100 quilos para 61 litros de etanol. Aí eu quero que vocês respondam o seguinte, depois que vocês trabalharem bem essas questões aqui, botar toda a informação, quantas toneladas de açúcar entraram nessa dorna? Então, olha só, eu tenho uma equação química. Eu produzo, entra açúcar, eu produzo etanol. Vocês já vão calcular através desse dado quanto que eu produzi de etanol. Esse é o dado de etanol. Agora, qual que é a concentração de açúcar que entrou para eu produzir esse etanol? Lembra? Eu estou conversando entre as colunas, tá? Eu estou conversando entre as colunas. Colunas de etanol e coluna de açúcar. O que a gente fez geralmente é, eu entro com açúcar, quanto que produz etanol? Agora eu já produzi o etanol. Quanto que eu entrei de açúcar? É isso que ele pergunta. Aí, quando eu tiver a tonelada de açúcar que entrou, pelo volume de líquido que eu tenho lá de mosto, eu consigo achar o Brix. Lembra? O Brix, o que é o Brix? O Brix é a porcentagem que eu tenho de açúcar dentro de um líquido. Então, quando eu falo Brix 20, quer dizer que aquela concentração é 200 gramas por litro. Se eu falo num Brix 18, é 180 gramas por litro. Tá? Então, para fazer isso, vocês podem fazer pela densidade, adota a densidade 0,79 gramas por litro, por ml, desculpa. E o nosso segundo é sobre essas conversões de GL, tá? Então, ó, vou contar uma historinha aqui, ó. Uma das formas de se prevenir a transmissão do coronavírus, Covid-19, é usar o álcool 70. Entre aspas, todo mundo fala álcool 70, álcool 70, álcool 70. Mas aí, o que é esse álcool 70? Para higienizar as mãos. É comum observar pessoas portando gel, blá, 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 ambientes públicos, como restaurantes, consultórios médicos e hospitais. Nesta concentração, possui também ação germicida contra diversas bactérias e patógenos, blá, 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 blá. De fato, a atividade antimicrobiana das soluções alcoólicas está associada à sua concentração. Assim, o etanol 70 tem que ser, pessoal, o 70 INPM. Não é 70 GL, não é 70%, é 70, esse álcool 70 é o INPM. Então agora você já fala, ó, tem que ser 70%. É usado como desinfectante, pois nessa concentração o álcool não é volatilizado rapidamente e penetra no interior do micro-organismo, onde irá desnaturar e inativar as proteínas. De acordo com essas informações, o que eu quero saber? Qual é a graduação do etanol em GL? Simples, vocês através daquelas formulinhas, vocês transformam o INP, que é em massa, para GL, que é volume. Será que vai ser maior? Será que vai ser menor? E depois, calcule o volume de etanol comercial, 92 GL, que deve ser usado para preparar 1 litro de álcool 70 INPM. Então, olha só, chegou para mim aqui um álcool, um volume, né? Um volume, pode até expressar em massa se vocês quiserem, mas chegou um álcool que está 92 GL, uma concentração bem altíssima. E daí eu quero preparar, para deixar aqui no meu ambiente, 1 litro desse álcool 70, que é 70 INPM. Quanto que eu vou usar desse cara aqui? Isso é diluição alcoólica, tá? Isso funciona para bebida, funciona para álcool em gel, funciona para álcool em líquido. Então, é diluição de bebida. Então, vamos treinar isso aí. Vocês têm
uma semana para fazer. Se precisar, volta lá na explicação dessa que eu fiz aqui na aula, né? Essas conversões de GL para INPM, e vocês conseguem tranquilamente fazer isso.